Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 22 de fevereiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o conflito cósmico. Essa será a lição de número 9 do nosso trimestre. O texto que serve como base para o nosso estudo e que nos acompanhará durante toda a semana será Gênesis 3, verso 15, que diz assim: Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A noção do grande conflito ela é presente em toda a Bíblia. De Gênesis até o Apocalipse, percebemos duas forças em conflito constante. Como esse conflito é apresentado no contexto bíblico? De que forma devemos compreender esse conflito para podermos nos posicionar diante dos desdobramentos que esse mesmo conflito tem à nossa volta, nos relacionamentos, às vezes na nossa própria experiência enquanto cônjuges, pais, filhos, enquanto empregados, empregadores, enquanto pessoas que vivem num mundo que está envolvido pela rebelião. Como devemos nos posicionar diante dele? Bom, hoje, na verdade, faremos a introdução geral desse tema e a partir de amanhã vamos desdobrar esse mesmo tema para podermos compreender esses elementos que eu acabei mencionando aqui agora dentro do contexto do nosso estudo. Aguenta firme que eu já volto para a gente estudar. Quando pensamos no grande conflito, nós precisamos nos lembrar de alguns aspectos. O conflito é real. Ele realmente acontece à nossa volta. Não podemos ver as forças espirituais do mal nas regiões celestes, até porque essa dimensão espiritual ela está fechada para nós. Nós não somos capazes de ver o que acontece nessa dimensão espiritual. Sabemos que os anjos de Deus e também os anjos do inimigo são seres espirituais. Nós não podemos vê-los, mas podemos sentir a influência deles no mundo em que vivemos e como sentimos. Na lição dessa semana, nós teremos a oportunidade de poder entender três aspectos em relação a esse grande conflito. Aspectos esses que nos ajudarão a podermos entender de forma mais globalizada como esse grande conflito teve início, como ele se desenvolve hoje e como ele terminará. Então, o primeiro aspecto é que o conflito cósmico não é uma batalha entre dois poderes onipotentes. Nós precisamos nos lembrar que Satanás é um ser que foi criado, ele foi criado como um anjo de luz, como o principal anjo criado por Deus, pelo menos o chefe das hostes celestiais. Era um anjo que servia diretamente na presença de Deus, era um querubim cobridor. Quando você vai para Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, você percebe tudo isso, está tudo ali. Apocalipse capítulo 12, vai mostrar a posição que esse anjo tinha. Mas de alguma forma ele se rebelou contra o poder de Deus. Ele é um ser criado. Como um ser criado, até para que ele possa sobreviver, ele depende de Deus. Então nós não podemos apresentar o grande conflito como dois titãs que estão lutando. Tem às vezes até algumas canções que acabam mencionando isso. Me lembro, por exemplo, de uma velha canção, década de 80, se é que não estou enganado, que vai trazer uma poesia mais ou menos assim: Senhoras e senhores, hoje eu quero lhes falar sobre dois indivíduos, dois campeões que têm se apresentado no ringue. De um lado, o inimigo das nossas almas, do outro lado, o campeão dos campeões, aquele que é o campeão do amor. E aí parece que a poesia é muito bonita, mas a teologia está meio equivocada, porque quando você coloca nessa perspectiva, são dois indivíduos que estão, em termos de poder e capacidade, eles estão em pé de igualdade e agora vão lutar para ver quem vai vencer. Não, não é assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. No momento em que o Senhor, Deus disser, acabou, ele vai, na verdade, dar uma ordem e o lago que arde com fogo e enxofre vai ser aceso e Satanás, bem como todos os seus demônios, serão completamente destruídos. Se o diabo ainda não foi destruído, não é porque Deus não tenha poder ou porque a batalha esteja sendo renhida, não. A batalha, ela é intensa, claro que é. Inclusive até no livro no primeiro volume dos Testemunhos Seletos,
ali por volta da página 70, mais ou menos, Ellen White vai falar a respeito dessa luta. Ela vai mencionar que se a barreira ou o véu que separa o mundo visível do invisível fosse removido e víssemos as forças das trevas com a ferocidade com a qual eles vêm para tentar nos vencer, nós cairíamos ajoelhados e clamaríamos dia e noite. É por misericórdia que esse véu foi estabelecido. Então, é uma batalha real, ok? Mas não é uma batalha entre dois titãs. Quando o tempo terminar, porque o Senhor Deus estabeleceu um tempo para que a rebelião possa mostrar a que veio. Quando esse tempo terminar, o Senhor Deus vai destruir completamente o rebelde, bem como os seus associados. Um segundo aspecto que a gente vai ver durante essa semana é que o conflito cósmico, ele envolve o povo de Deus. O conflito não é apenas entre Deus e os seus anjos e o inimigo e os seus anjos. De alguma forma, o conflito chegou aqui no nosso planeta. Adão e Eva foram tentados, sucumbiram à tentação e, através das decisões que tomaram, eles permitiram que a rebelião chegasse no nosso planeta. E a partir de então, a rebelião se instaurou. Mas ela terá um fim. E um terceiro aspecto é que o conflito cósmico envolve, de alguma forma, o povo de Deus, mas não apenas isso, que a resolução do conflito cósmico, ela não poderia ser prematura, não poderia ser resolvida de forma antecipada. Por isso a Bíblia vai mencionar que para que o conflito seja resolvido, para que o problema do pecado seja resolvido, há um tempo de maturação. Todas as acusações que o inimigo fez contra Deus e contra o governo de Deus precisam ser desmascaradas antes que o desfecho possa acontecer. Então, nessa perspectiva, nessa semana, teremos a oportunidade de poder entender como é que esse desfecho vai acontecer e o que é que precisa ter lugar dentro do grande conflito para que esse desfecho tenha lugar. Então, nós teremos a oportunidade de poder crescer no contexto desse mesmo estudo. E vamos tentar fazer algumas aplicações para a nossa vida, como o fato de enfrentarmos alguns conflitos diariamente, os efeitos desse conflito cósmico, nós precisamos, de alguma forma, tomar posturas para que nós também possamos vencer nos pequenos conflitos que acontecem no dia a dia na nossa vida. Sejam eles tentações ou até mesmo momentos em que nos sentimos tentados a descrer de Deus quando as respostas que nós precisamos para os nossos dilemas não vêm. Como é que a gente pode se posicionar no meio disso tudo? É o que a gente vai descobrir no decorrer dessa semana. Ora comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e por sabermos que, apesar de um grande conflito acontecer por detrás dos bastidores no mundo espiritual e podermos sentir os efeitos desse grande conflito, ele terá um fim e o Senhor Jesus será vencedor, total e completo sobre as forças do mal. Esperamos por esse dia, mas enquanto ele não chega, dá-nos fé para podermos viver a experiência de continuar crendo no Senhor, momento após momento. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?